Olá, eu sou a Flávia Torres e este é o Entra na Roda Talks. Olá, eu sou Lígia Dantas e hoje nós estamos no Entra na Roda para falar sobre genética na reprodução humana. E a nossa convidada nada mais é do que a doutora Cristina Carvalho. A doutora Cristina, ela é doutora em aconselhamento genético na área da medicina reprodutiva, diretora científica na ABRAF Brasil. Para quem não sabe, a ABRAF é a Associação Brasileira de Apoio à Fertilidade. Obrigada, doutora Cris, por aceitar o nosso convite. Obrigada, gente. Flávia, Lígia, sou estou muito feliz de estar aqui, agradecida pelo convite, porque eu gosto muito do Entra na Roda, já participei anteriormente, então agora o Entra na Roda Talks, para mim, está sendo ótimo essa estreia. Boa! E eu aproveito para pedir para você deixar o seu like aqui no vídeo. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva e ative também as notificações para receber sempre os nossos conteúdos. E eu queria explicar também como funciona o Entra na Roda. Entra na Roda é uma plataforma que produz conteúdo. Nós fazemos também rodas de conversa, workshops em apoio à fase de transição da vida, como menopausa, parentalidade homoafetiva, tentativa para gravidez, a gravidez e puerpério. Bom, para começar a falar sobre esse assunto que é tão complexo, vamos começar do básico. Afinal de contas, o que é genética, doutora? Bora lá. Então, vamos lá. Genética, uma palavra bastante grande, bem ampla, que ela significa que o que a gente recebeu, o que a gente tem, né, de conteúdo que nós recebemos lá dos nossos pais. Então, todo mundo fala, a genética, você parece um pouco com seu pai, um pouco com a sua mãe, né? Isso é a genética no geral, na base. Mas quando a gente aprofunda dentro da genética, a gente lembra que a palavra genética, ela é muito maior, né? Então, tudo que você recebeu e tudo que você está tendo de interação com o meio. Que é a tal da epigenética, né? Que a gente vai falar mais pra frente aí, exatamente. Então, a gente tem hoje um conceito de genética muito ampliado, tá? Então, foge um pouco daquilo que a gente conhecia na base somente como, eu tenho a carinha, o olhinho do pai. Os olhos, é sempre os olhos. Do pai, entendeu? A boca da mãe. Então, assim, hoje isso está muito maior do que a gente sabia, né? Lá de trás. Então, a gente foi ganhando conhecimento dentro da genética básica, que era esta. Hoje, a gente sabe que a gente tem esta base de formação dentro da genética, isso permanece, que são aquelas características herdadas nossas, mas a gente tem características que são adquiridas e que fazem parte hoje da nossa genética como um todo. Sim, eu fico pensando que a necessidade disso está vindo com tanta força ultimamente, porque a reprodução humana está requisitando muito da genética à medida que a gente está podendo pegar genéticas, né, doadores de sêmen, de óvulos e que chegam com uma genética. Sim, exatamente. Hoje eu diria que a reprodução ela virou um universo associado à genética, né? Então, você tocou num ponto bem importante. Quando você fala em doação, em uso de gameta externo, um óvulo, um sêmen, aí a gente tem uma preocupação muito grande com a genética, realmente, né? E quando a gente fala em receber um óvulo ou um sêmen externo, tem que pensar muito na questão genética. Sim, porque você fica com medo, porque você desconhece a informação. Como é que funciona o aconselhamento, doutora? Tá, perfeito. Vamos lá. Então, assim, um aconselhamento genético para parte visando a reprodução humana, né? Então, assim, a gente tem muitos momentos em que o aconselhamento genético pode acontecer na vida da gente, né? Por exemplo? Vamos lá. Um bebê, quando nasce com alguma questão, né, de alguma alteraçãozinha vista lá logo ao nascimento e não sei o quê, a gente pode já fazer um aconselhamento genético para os pais e o bebê. Esse é um momento, ao nascimento, né? A gente pode fazer um aconselhamento genético ao longo da vida, porque existem algumas condições genéticas que aparecem
ao longo da vida. Tipo umas distrofias, aquelas coisas... Exato, doenças aquelas progressivas. alterações que são mais adiante, né? Aparecem em adolescência, idade adulta, temos as condições de idade adulta, de adolescência, não só aquelas de ordem pediátrica, que são as mais características Visíveis, muitas vezes, mas a gente tem outras ao longo da vida, né? E temos a genética hoje voltada para este lado reprodutivo, que a gente chama de uma genética preventiva até, tá? Para muito do que eu vejo hoje, eu considero importante a gente pensar num ponto de prevenção, para condições, para doenças genéticas que são possíveis da gente rastrear. E aí, ó, a palavra é possíveis, aquelas que são possíveis. Não é tudo que é possível, né? A gente tem que lembrar que vivemos num mundo que ainda temos limitações. Ganhamos muito em conhecimento, mas temos limitações. Doutora Cris, deixa eu só voltar Claro. um pouquinho assim para um leigo que está nos assistindo e Sim. está começando a entrar nesse mundo, de entender um pouquinho essas coisas e até tá pensando em passar por uma reprodução assistida. Primeiro, como que as questões genéticas, como que a herança genética é passada de um pai para um filho ou de um Ótimo. doador, um doador de gameta, por exemplo, para Perfeito. Essa tua uma pergunta é criança? perfeita, Flávia. O que é uma herança genética e como é que ela é passada? Vamos lá. Quando eu falo em condições genéticas e em herança genética, a gente tem que dividir. Eu costumo brincar, eu falo com os pacientes isso para eles entenderem até. A conversa é mesmo para todo mundo que não pertence à área. A genética, eu coloco ela como um gaveteiro. Eu tenho várias gavetas dentro da genética. A primeira gaveta é das condições cromossômicas. O que é uma condição cromossômica? Nós recebemos dos nossos pais cromossomos, um par de pares de cromossomos. A gente tem 22 pares de cromossomos que são chamados de autossomos, que são responsáveis pelas nossas características gerais, formação do corpo como um todo, dos órgãos, tudo. Esses 22 cromossomos, eles são os que dão essas características gerais, e a gente tem um par de cromossomos que são os cromossomos sexuais. Mulheres têm 2X, homens 1X e 1Y. Bem, Esse é o primeiro que a gente quer saber quando está grávida. isso, normalmente. Normalmente. As mulheres estão mais preocupadas em se é menino ou menina, ou se, ao invés de pensar se tem alguma coisa de saúde lógico. envolvida. Óbvio, Mas aí, assim, e eu costumo comparar esses cromossomos, para quem não conhece um cromossomo e nunca viu, a estantezinhas, tá? O cromossomo são as estantes. Então, eu tenho 22 estantes que são responsáveis por formar o corpo, certo? E 2 estantezinhas lá, um parzinho, que é para a parte sexual. Nessas 22 estantes, lá dentro eu tenho alocado nelas, nas prateleiras, livros. Os livros são os genes dentro dos cromossomos. Então, a gente tem que pensar aqui, quando eu olho em genética, eu posso ter doenças ligadas aos cromossomos, que são as estantes, que eu olho quando eu vou fazer uma análise para um casal, por exemplo. A primeira análise genética para um casal em reprodução é cariótipo. O cariótipo é o quê? Olhar essas estantes todas, que são os cromossomos, para ver se está tudo ok com elas. Eu vou olhar lá dentro da estante, os livros. O que é tá ok do ponto de vista cromossômico? É tipo Down, Turner, são isso, essas eu coisas? ter os parezinhos certinhos. Então, todos nós aqui temos que ter os pares. Se eu tiver uma pessoa com Down, ela tem no cromossomo 21, ao invés de ter um par, ela tem 3. 3. Isso. Ela tem Como uma o Patal, que são trissomia. 3. Isso, como o Patal, que é uma trissomia do cromossomo 13, a Down, trissomia do 21, né? Então, 18, síndrome de Edwards, que é uma trissomia do cromossomo 18. Então, isso significa alguma condição cromossômica. Tá claro. Isso. Ótimo. Tá? A gente chama essas condições, em termos técnicos, de cromossomopatias, tá? Então, assim, todo mundo o casal tá bonitinho, tem os cromossomos todos certos, ele vai ter um resultado que a gente vai chamar de 46XX mulher, 46XY homem, que é o número dos cromossomos corretinhos. Tá corretinho ali nos cromossomos. Isso.
Eu tô olhando, quando eu faço um cariótipo, o gene lá dentro, que é o livrinho dentro da estante? Não. Não. De jeito nenhum. É isso que as pessoas precisam entender. Então, assim, a genética tem uma primeira gaveta, que é cromossômica. Segunda gaveta, gênica. Então, quando eu penso em condições gênicas, eu tenho que ir um pouco mais a fundo. Eu tenho que olhar dentro dessa estante os livros lá dentro. Olhar estes livros significa ter uma visão muito mais aprofundada. É como se eu pegasse uma lupa mesmo, eu aumentasse muito ali a minha visão lá dentro. Mas para que a gente gostaria de saber disso? Me explica a necessidade do aconselhamento. Vamos lá. Por quê? Você acabou de tocar antes na questão de usar um gameta que vem de fora, um óvulo, um espermatozoide. Pensa que quando você recebe um material desse, você não faz ideia do que tem na gavetinha. Ele carrega lá dentro das estantes. Livros. Isso. Como é que são esses livros ali? A gente tem condições gênicas. As condições gênicas, elas são classificadas em herança. A gente pode ter uma herança autossômica, que são esses cromossomos que formam fazem a base de formação. Então, a gente pode ter uma herança autossômica dominante ou recessiva. Sim. Dominante significa, se eu receber uma alteração genética em um dos meus cromossomos, lá, um livro de um dos meus cromossomos, eu vou já manifestar a doença, porque ela é dominante. Tá. Uma alteração ali recebida. Estou olhando no par de cromossomos 7, lá, minha estante 7. Se eu receber uma alteração para uma condição dominante, eu já manifesto a doença, tá? Agora, tenho uma alteração recessiva. Eu preciso receber a alteração nos dois cromossomos. Do homem e da mulher. Homem e da mulher. Gameta feminino e gameta masculino. Né? A diferença é aqui. A dominante, eu recebendo uma, eu já manifesto. Então, sempre a chance é 50%. Sim. Porque eu tenho sempre 2 possíveis cromossomos para passar, ou um ou outro. Numa condição recessiva, vem do gameta feminino uma alteração, do gameta masculino, Pronto. eu tenho uma chance de 25% para mas o receber pessoal os fala dois. que 25% é pouco, doutora. Você acha? 25% é um quarto. A cada gestação, a cada evento gestacional, porque isso se repete a cada evento gestacional. Em genética, tudo que está acima de 5% é alto. Olha só, gente, que informação importante isso. 25 é altíssimo. É altíssimo. 50 é estrondoso. Olha só. E esse aconselhamento genético, né? É, Fala, aconselhamento genético. você vai analisar exatamente isso. A gente vai O casal vai conversar. sair... Ele vai sair com essa porcentagem? Ele vai saber não? Não, vamos lá. Eu preciso já de um chega com estudo os- genético para chegar nas porcentagens. Quando a gente já tem um histórico familiar existente, eu já consigo chegar Isso também nessa faz parte porcentagem. da análise, Faz. entendi. Que é o que a gente chama de ter uma boa anamnese ali. Eu tenho que A estudar bem o importância caso. da anamnese. Exatamente. Então, no aconselhamento, a conversa com o casal e descobrir se na família tem alguma coisa, isso é fundamental. Isso é a base da nossa conversa inicial. E quando o casal vem para um aconselhamento, a gente vai ter que olhar exatamente o quê? Vamos olhar para eles pensando no seguinte: tem uma informação? Ótimo. Não tenho. E agora vamos esmiuçar um pouco mais. Então, eu vou perguntando para o casal para a gente chegar. Quando a gente não tem uma informação real de lado nenhum, a gente opta pelo quê? Fazer testagem genética. É caro? Porque já foi muito caro ainda está questão longe do que a gente gostaria. Já está bem mais acessível em alguns aspectos, mas ainda eu considero que a gente precisa de mais acesso. Sabe, Lígia? Ainda Porque era não uma é coisa barato. de outro mundo. Há um tempo atrás, você falava assim, nossa, eu vou estudar o meu genoma. Não, genoma ainda é caro. Genoma ainda é caro. Gene é caro. E a gente tem... A testagem, ela é indicada de acordo com cada caso. É isso que eu ia perguntar. Para quem é indicado? Assim, um casal que está fazendo... Tá tentando engravidar naturalmente ou
só para quem está fazendo reprodução assistida? Como Eu que é considero assim, vamos lá, um casal que está tentando naturalmente, não tem histórico genético nenhum na família de cada um dos dois. São pessoas saudáveis dentro de uma faixa, a faixa etária, né, que a gente chama de segurança para alterações cromossômicas, principalmente, que tem um erro maior com a idade da mulher, mais, né, do óvulo da mulher. Se está dentro de um parâmetro normal, a gente considera que está tudo bem, tá? Se é um casal que já vem com uma dificuldade, já tem um histórico de alguma questão lá e uma desconfiança, a gente pode pensar, sim, em alguma testagem. Lógico, vai do que a gente conversar com o casal, a dinâmica. Quando você usa um gameta doado, o ponto é, os gametas vindos já de bancos internacionais, eles têm uma testagem não só cromossômica, como gênica prévia. Existem painéis genéticos hoje que são feitos, e a população em geral, assim que fica, à medida que for ficando mais acessível, Lígia, a ideia é que as pessoas se testem também nesses painéis genéticos básicos para ter uma ideia dessas doenças mais comuns, mais frequentes dentro das populações. Esse teste de painel genético é feito como? Por sangue? Você coleta de colhe sangue? sangue. Colhe sangue, não precisa de preparo nenhum, porque é DNA, né? Certo. E aí você faz um painel. Normalmente, as empresas internacionais usam um painel que ele vai de acordo com um guia internacional, com o que a gente chama de guidelines internacionais. O principal guia internacional é do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia, tá? A grande maioria das empresas seguem a regra do Colégio Americano de Ginecologia e Obstetrícia para as doenças principais. A média de testagens são por volta de 280, 300 doenças genéticas. Olha só. Tá? Que são mais frequentemente vistas na população em geral. Eu recomendo, eu acho essa testagem muito interessante para um casal, até que quer fazer gestação natural, como um teste pré-concepção. Estou planejando a gestação. Vamos fazer para ver se tem alguma coisa aqui que a gente desconheça? Eu já tive vários casais que me procuraram para um aconselhamento para isso. Eu não conheço nada da minha família de genética, eu também não. O marido e a esposa chegaram assim. Vamos ver. Eu queria fazer a testagem para a gente ver se está tudo bem, para a gente tentar ter os filhos. Porque a gente tem um receio muito grande de ter alguma coisa que a gente não saiba. Falei, perfeito. Você falou uma coisa, Cris, que é interessante, que tem aquele que ele é sintomático, né? A doença é sintomática, e aquela que ele carrega o gene, mas ela não manifesta a doença. O recessivo, você é um portador saudável. Você é um portador... O dominante, se você carrega a alteração, você já tem. Você sabe que eu recebi um casal, Flávia, que ele sabia que ela tinha na família uma doença, mas ela não manifestou. E ela não quis ser testada. Ela falou assim, eu prefiro não testar, eu não quero saber se eu tenho ou não a doença, mas na hora de reprodução, eu vou buscar um óvulo. Então, esse óvulo está sendo testado nessa doença familiar. Para verificar Olha que se não existe um recessivo exatamente saber nesse se óvulo, não tinha, né? Quer dizer assim, ela não precisou saber se ela vai manifestar ou não, porque talvez isso, inclusive tem uma pesquisa lá da USP que isso acelera a manifestação da doença. Quando né? são doenças dominantes, e dominantes tardias, principalmente, Lígia, eu tenho muitos casais assim. Existem doenças que elas são tardias. O que são essas condições tardias? São aquelas que se manifestam na vida adulta. Famílias onde você tem essas doenças de idade adulta, que começam a se manifestar a partir dos 40 anos, 40, 50 anos, a grande maioria dos casais jovens não querem saber se tem ou não. E elas são de herança dominante, normalmente. Então, eles não querem testar. Mas eles querem selecionar o embrião. Então, querem selecionar o embrião, que eu acho que é a grande sacada da genética. Isso. Então, isso é possível. Do Para essas aconselhamento condições é muito possível. Então, dá pra gente fazer? Dá. Tá? É possível hoje. Então, o que é importante? Saber qual é a condição. Ela é dominante mesmo? Tá na família? Quantas pessoas tem? A gente faz um estudo real para poder dizer e poder seguir com essa testagem. O que não é possível? Vamos lá. Porque tem muitas coisas que são possíveis e outras não. Sim. Ainda, né? Não é possível ainda, por enquanto, porque não chegamos nesse ponto.
E a principal questão que eu tenho diariamente no aconselhamento genético. Doutora, dá para eu selecionar um embrião que não tenha autismo? Não. É assim, autismo. Primeiro ponto, é um espectro. Se você tem um filho já de gestação natural, que você teve antes, ou por FIV, que tem o autismo diagnosticado, diagnosticado clinicamente, e que tem uma testagem genética, e que a gente tem genes correlacionados, ok. Até a gente estuda e vê a possibilidade. Tenho um filho com autismo, fiz todas as testagens, fiz um exoma, não apareceu nada. O autismo, ele entra numa gaveta da genética separada, que são as doenças complexas. Elas têm muitos genes trabalhando em conjunto para gerar aquele quadro, e tem o ambiente externo, que é isso que a gente ia entrar na psicanálise, modulando esses genes todos. Olha só. Que aí a gente entra na questão da epigenética. Então, Isso. aí a gente vai entrar agora na epigenética. A gente até foi procurar o significado da palavra. Epi é uma palavra de origem grega que significa sobre ou acima de. E genética é a ciência que estuda hereditariedade. Então, a gente vai deixar essa pergunta aqui no ar para o nosso próximo programa, de exatamente o que significa epigenética, o que é esse acima ou o que veio depois da genética. A conversa tá muito boa e a gente vai fazer uma número 2, um programa especificamente falando sobre epigenética. Não é, Lígia? É isso aí, um assunto muito importante. Muito. Cris, muito obrigada. Imagina. Foi muito bom. Pessoal, a doutora Cris, ela dá aconselhamento genético para casais, para as pessoas. Então, nós vamos deixar aqui o seu contato, Cris, seu e-mail, seu marcador, porque eu acho que é uma coisa muito importante, é um assunto que vai dar uns 3 programas aqui nossos, viu, Cris? Se prepara. Com certeza. Então, acompanhe que logo na próxima semana a gente coloca o próximo vídeo de continuação. Obrigada por ter assistido. Um beijinho. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Obrigada. Obrigada.